Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo programático do edital do Corpo de Bombeiros do Estado do Pará. Nesta aula, a gente vai falar exatamente das causas da variação de temperatura, basicamente, tudo bem? Porque dilatação nada mais é do que a variação de temperatura, perfeito? A temperatura no nosso dia a dia, ela influencia em muitas coisas, tudo bem? E uma delas é exatamente essa variação de temperatura que ocorre, por exemplo, em uma ponte, que mais? Na fiação elétrica, tudo bem? Vocês nunca se perguntaram por que a fiação elétrica, os fios, eles possuem uma curva? Por que deliberadamente é feita aquela curva nos fios? Exatamente porque com a temperatura há uma dilatação, entendeu? E para aqueles cabos não virem a se romper, é feito uma sobra, digamos assim, porque no verão eles dilatam. Aqui no norte, né? Aqui no norte, a gente basicamente só tem dois climas, que é o verão e chuva, entendeu? Então, assim, aqui faz muito calor e, ao mesmo tempo, chove muito. E esse fazer muito calor, ele gera muitas mudanças, né? Principalmente na composição dos metais, entre outros, ok? A variação de temperatura provoca variações das dimensões dos corpos. É isso que você tem que guardar. A variação de temperatura ela provoca variações nas dimensões dos corpos, a chamada dilatação térmica. Uma ferrovia pode ter a sua estrutura alterada devido a uma grande variação de temperatura, que provoca a dilatação dos trilhos ao longo de seu comprimento. Para evitar que isso ocorra, são introduzidos juntas de dilatação. Ok? Juntas de dilatação. Ou seja, toda ferrovia, toda ponte, ela é feita com uma certa diferença. Ela não é feita, tipo assim, completamente, digamos, soldada ou completamente preenchida de concreto. Tem que existir uma dilatação, ou quer dizer, uma folga entre uma parte e outra. É por isso que você vai passar, por exemplo, nas pontes, né? E você vai passar por partes que elas são meio que divididas. Há um vãozinho lá, microscopicamente, ou às vezes até dá para olhar e ver, que é uma diferença entre o vão e outro. Por exemplo, as pontes, né, elas são feitas basicamente assim, ó. Tem aqui um vão, né, normal, e bem aqui assim, por exemplo, bem aqui assim, eles botam tipo uma viga, sabe? Uma viga de diferença. Às vezes até uma borracha, tá? Eles botam aqui uma borracha de um material bem, tipo assim, de engenharia mesmo. Por quê? Porque com o passar do tempo, a incidência do raio solar aqui, tudo bem? O raio solar aqui nessa estrutura, com a variação de temperatura, ele vai dilatar isso aqui. Por quê, pessoal? Por que dilata? É o seguinte, imagina que eu vou tirar um pedacinho desse trilho aqui, tá? Eu vou tirar um pedacinho para a gente estudar ele no microscópio, tá? Vamos olhar no microscópio. Imagina que aqui dentro está o microscópio, tá bom? Pessoal, aqui dentro é o nosso microscópio. Olha microscopicamente. Microscopicamente, o ferro, né? Ele é feito assim, ó, de várias partículas pequenininhas. Tudo bem? Essas partículas pequenininhas, elas se juntam e formam o ferro, tudo bem? Quando o raio bate aqui nelas, quando o raio solar bate aqui nelas, cada uma adquire temperatura e ela fica vibrando. Essas bolinhas, com o passar do tempo, elas ficam vibrando. Essa vibração vai fazer com que uma bolinha bata na outra. Eles ficam nesse movimento aqui, ó, de uma bater na outra. E esse um bater na outra vai modificando a estrutura da ferrovia, fazendo com que ela fique maior. É por isso que na fiação elétrica há uma certa diferença assim, ó, entre um porte e o outro. Porque quando chegar o verão, ou a época de muito calor, ela vai diminuir, vai ficar assim, ó. Ok? E isso tem que ser previamente calculado. Também, ou seja, a dilatação é muito importante no nosso dia a dia, principalmente para os estudos. Como a gente está estudando aqui atualmente para o Corpo de Bombeiros Militar do Pará, né? Isso é muito importante você estudar a dilatação, porque muitos de vocês, quando passarem, se Deus quiser, não vão trabalhar exatamente em incêndios, vão trabalhar em vistoria. Vistorias. E o que são as vistorias? Vão ver se um prédio tem risco de desabar, vão ver se uma ponte tem risco de desabar. E como é que você faz esse estudo? Você faz esse estudo através da dilatação.
Você vai ver se tem, tipo assim, paredes uma colada na outra, se há estruturas uma colada na outra, porque se houver dilatação, elas podem haver rompimento, tá entendendo? Imagina se o engenheiro não deixasse um vagão aqui, uma diferença aqui entre uma pista e outra, elas iam se chocar, entendeu? Elas iam se chocar. Perfeitamente? Então é para isso que serve a dilatação, estuda a dilatação, tá? Então, até aqui, a gente estudou o conceito de temperatura, como se relaciona às escalas, através das quais podemos mensurar a temperatura de um corpo. Lembre-se de que temperatura é uma medida da agitação das partículas. Portanto, quanto maior a temperatura, maior será a agitação das partículas que constituem o corpo. Consequentemente, né, eu acabei de mostrar para vocês como é que as partículas elas provocam essa mudança, tudo bem? Elas provocam essa alteração na estrutura do material, ok? Então, é muito importante que a gente estude essas dilatações. Por exemplo, você nunca se perguntar por que a lajota, né, a cerâmica, ela tem uma dilatação entre uma e outra? Porque a temperatura, ela faz dilatar tudo. Tudo ela faz dilatar. Então, se não tivesse esse vagão entre uma lajota e hoje, que você está pisando aí, uma lajota, na época que faz mais calor, ela ia se juntar na outra. Entendeu? Então, é por isso que existe essa junção, né, entre aspas, de argamassa que a gente coloca. Porque, com o passar do tempo, há uma dilatação. Então, por isso que esse estudo da física é muito importante também, porque ele está muito atrelado ao nosso dia a dia. Por exemplo, tem que ter essas junções na cerâmica, senão elas iam quebrar na época que tiver muita temperatura. E aqui a gente vai estudar exatamente, a primeira parte é a dilatação unidirecional. E como o nome já fala, ela é somente uma direção. Unidirecional e unidimensional. Tudo bem? Como assim, Miguel? Unidimensional. Unidimensional. Por quê, pessoal? Ela só dilata em uma direção. Ela, por exemplo, imagina um cubo. Um cubo é assim, né? Um cubo é assim, ó. Um cubo é assim. Olha para cá, para o nosso canto inferior esquerdo. Um cubo é assim, ó. Ele tem volume, tudo bem? Um cubo tem volume, ó. Aqui dentro, ó. Tudo bem? Essa parte unidimensional quer dizer que é só em uma direção, por exemplo, uma barra de ferro. Imagina que você tem uma barra de ferro aqui, ó. Tá? Imagina que você tem uma barra de ferro. Essa barra de ferro, ela só vai dilatar para lá. A gente considera só dilatação para lá e para cá. Ou seja, se tu aumentar a temperatura aqui, ela vai dilatar para cá e para cá. Tudo bem? Ou seja, essa unidimensional, ela basicamente está atrelada a uma dimensão. Quando levamos em conta somente a dilatação em uma única dimensão, a dilatação é unidimensional. Tudo bem? Perfeito? Ela é unidimensional. Isso que é muito importante a gente ter esse conteúdo em mente, que é uma única direção. Perfeito? É unidimensional. Tudo bem? Há alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Então, é muito importante a gente ter essa ideia de que a unidimensional é apenas em uma direção. Tudo bem? Aí vamos seguir. Aí tem a dilatação bidimensional, tudo bem? Quando levamos em conta a dilatação em duas dimensões. Dilatação a gente chama de 2D. Por exemplo, a dilatação de um azulejo de banheiro, uma chapa de pequena espessura com um furo. Neste caso, a dilatação que é estudada é a dilatação da área da chapa ou da área da superfície do azulejo, não interessando a dilatação de sua espessura. Ou seja, a dilatação em duas direções, já a dilatação, né? A dilatação bidimensional, ela já vai estar atrelada à dilatação, digamos, em duas direções, perfeito? Por exemplo, um quadrado, que é um azulejo, né? Ela vai dilatar, a sua área vai dilatar. Então, o que é que vai dilatar? Essa área aqui do azulejo vai dilatar, ó. Em vez de ser uma direção, como foi ainda agora,
tudo bem? Vai ser agora em 2 dimensões, tudo bem? Então, a dilatação bidimensional está atrelada a essa a dilatação de um lado e de outro lado, perfeito? E é como se fosse a dilatação de um azulejo. E dilatação tridimensional, você já viu, é a dilatação que envolve toda uma conjuntura, no caso, seria uma dilatação 3D, tudo bem? Tá, falado isso, pessoal, a gente vai entrar numa das principais dilatações que a gente estuda no ensino médio, que é a dilatação linear. Agora sim a gente vai entrar na parte da dilatação, que é a dilatação linear. Perfeito? Dilatação linear. Pessoal, esse estudo de dilatação, ele é muito importante, tá? Essa dilatação linear, ela é o seguinte, a gente tem que considerar, né, para esse estudo da dilatação, a gente tem que considerar, primeiro, uma barra. Digamos que a gente tem uma barra, tudo bem? A uma temperatura, a seção transversal vai ser uma, por exemplo. Deixa eu tentar desenhar uma barra para vocês aqui. Imagina que isso aqui é uma barra de ferro, tudo bem? Imagina que isso aqui é uma barra de ferro. Com o aumento de temperatura, pessoal, com o aumento de temperatura, essa barra ela vai aumentar de tamanho, tudo bem? Como assim, Miguel? Por exemplo, se eu aumento aqui, esse tamanho dela que eu vou chamar aqui, esse tamanho dela aqui, eu vou chamar de L0. Tudo bem? E aqui é uma temperatura L0. Mas por que L0, Miguel? Porque o tamanho dela tu considera como se fosse L0. Não é que o tamanho dela é zero. É só uma nomenclatura que a gente usa. É tipo, como se fosse o L na física, o L, ele quer dizer muitas vezes comprimento. Comprimento. É como se fosse o comprimento inicial. Só que, lembre, essa aqui é uma barra de metal, tudo bem? Então, ela vai dilatar, pessoal. Quando ela dilatar, ela vai aumentar de tamanho, concorda comigo? Aqui era L0, né? Aí eu vou passar aqui, eu vou começar aqui, ó. Ela aumentou de tamanho, ó. Quando eu aumentei a temperatura, ela aumentou de tamanho. Perfeito? E esse aumentar de tamanho, tá vendo? Ele aumentou tudo isso aqui, ó. Ok? Ou seja, aqui era L0 e ganhou mais um pedaço, que eu vou chamar aqui essa outra aqui de L final. Ou seja, essa variação de temperatura, variação de comprimento que eu chamo, o delta na matemática é variação, seria o L final menos o L inicial. Calma, Miguel, eu não entendi. Isso aqui, pessoal, quer dizer o tanto que ela variou com a temperatura. Como assim, Miguel? Esse pedaço aqui, ó, que ela variou de temperatura, entendeu? É a mesma barra, só desenhei aqui de forma diferente dessa, mas é a mesma barra. Aí tu tem que levar em conta que ela variou isso aqui. Ela tinha um tamanho inicial, aí depois absorveu temperatura, calor, né? E dilatou e ficou desse tamanho, L final. Aí esse tamanho aqui é L final menos L inicial, ou seja, tu tira a parte inicial, vai sobrar só quanto dilatou. Tudo bem? Essa é a dilatação linear. Tudo bem? Aí, lógico, né? Aqui, nessa dilatação linear, aqui tinha uma temperatura também, que eu vou chamar de temperatura inicial, e aqui tem outra temperatura final, porque a temperatura aumentou, né? Ou seja, houve uma variação de comprimento e houve uma variação de temperatura, ok? Houve uma variação de temperatura. No caso, a temperatura aqui é temperatura final menos temperatura inicial. Variação sempre vai ser um menos o outro, tudo bem? O final menos o inicial. Ou seja, variou, tudo bem? Aí é o seguinte, a diferença de comprimento, né? Ou seja, o que é denominado alongamento, corresponde ao intervalo térmico, ΔF menos ΔT, TF menos T0. Essa experiência que a gente acabou de ver revela o seguinte, que esse ΔL é diretamente proporcional ao comprimento inicial. Ou seja, quanto a barra vai dilatar, tem a ver com o tamanho inicial dela. Tudo bem? Ou seja, aí tá. Aí como é que a gente vai calcular tudo isso? Como é que a gente vai relacionar tudo isso? Para transformar a relação de proporcionalidade em uma equação, é preciso introduzir um coeficiente de proporcionalidade, que indicaremos por alfa, que é chamado de coeficiente de dilatação linear. Ou seja, a dilatação linear, ela tem essa fórmula aqui, pessoal,
que é o ΔL, ok? ΔL é igual a L inicial vezes o coeficiente vezes a variação de temperatura. Essa fórmula aqui é a fórmula que tu precisa levar para a prova. Tudo bem? Que é a dilatação linear. Essa fórmula aqui, ela dá dilatação linear. E tem a ver exatamente com essa variação do comprimento da barra. Perfeito? Então, leva a prova. O que você quer levar para essa fórmula? Esse cara aqui é o coeficiente. É o coeficiente. Ele vai te dar o valor na prova. Normalmente é isso aqui, ó. O coeficiente é tipo, sei lá, 1,5, 10 a menos 4, por exemplo. Aí tu vem substituir esse valor aqui, ó. Aí tu faz o comprimento final, mas o comprimento inicial vezes a variação de temperatura. Ele vai te dar a variação de temperatura e basicamente tu aplicando a fórmula, ok? Alguma dúvida? Miguel, só uma aí. No caso, para variação, para qualquer variação, no caso que a prova me pedir, vai ser o ΔL, no caso aí, né, representando o final menos o inicial, né? Para qualquer variação, seja variação de velocidade, comprimento, algo do tipo. Isso, perfeito, perfeito. É exatamente isso, entendeu? Esse ΔL quer dizer variação, final menos inicial, tudo bem? Aí tu faz, né? Por exemplo, um exemplo disso aí, né? A gente tem fio que tem comprimento, por exemplo, 10 metros, né? A 0 graus Celsius ele tem comprimento de 10 metros. Aí, sabendo que esse fio é feito de um material com coeficiente de dilatação linear igual a, por exemplo, tal valor, aí ele vai falar, determine a variação no comprimento do fio quando este é aquecido até 10 graus Celsius. Ou seja, tu vai ver o tamanho do que foi essa variação. Perfeito? Que é o L final menos o L inicial. Aí como é que ficaria? Ficaria 100, que é o comprimento inicial, vezes o coeficiente de dilatação, vezes quanto é que foi a variação de temperatura. Tudo bem? Então, é basicamente Ok. isso, ok? Sim. Tá, eu só vou fazer uma questão aqui para vocês pegarem, tá bom? Rapidinho aqui. Só um minutinho que eu estou mudando aqui de folha para vocês. Olha essa questão aqui, por exemplo, ó. Estão vendo aí? Sim. Olha só, eu vou dar 10 segundos para vocês lerem ela e tentarem entender aí. Um fio metálico tem comprimento de 100 metros, ou seja, o comprimento inicial dele, ó, 100 metros. A temperatura inicial dele é 0 graus Celsius. Sabendo que esse fio é feito de um material com coeficiente de dilatação linear, ou seja, ele deu o coeficiente, tem que saber que o coeficiente é esse cara, que é o ΔF, que é 17 vezes 10 a menos 6 centímetros menos. Esse cara é menos 1, por exemplo, se eu te der Newton a menos 1, significa que é 1 sobre Newton, ok? 1 sobre Newton. Porque quando ele passou o Newton pular para cima, o Newton foi com um sinal negativo. Entendeu? Não precisa se assustar isso. Esse menos 1 aqui não quer dizer que tu vai multiplicar por alguma coisa. Não, isso só quer dizer que ele era para ele estar embaixo, mas ele está em cima. Aí, letra A. A variação no comprimento do fio quando este é aquecido até 10 graus Celsius. Ou seja, a temperatura inicial era 0 e foi até a temperatura final de 10. Aí como é que vai ficar? Vai ficar a variação do L igual a L inicial, que é 100, vezes o coeficiente, que é 17, vezes 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura, que é a temperatura final, mas a temperatura inicial. A final é 10 e a inicial é 0. Ou seja, o ΔL é igual a C. Vai ficar 170, né? Essa aqui vai dar 10. Aqui vai dar 10. Aqui vai dar 10 a terceira. 100 vezes 10 é 10 é 1000, né? Que é 10 ao cubo. Vezes 17 vezes 10 a menos 6. ΔL vai ser 17 vezes 10. Bases iguais. Multiplicação de bases iguais. Tu pega as bases, conserva a base e somos expoentes. Mais 6 com menos 6 conserva o saldo maior e subtrai. 6 menos 3, 3. Ok? Fica 10 a menos 3 metros. Tá? Ou seja, a letra A é essa aqui, ó. 17 10 a menos 3 metros. Letra B.
O comprimento final do fio na temperatura de 10 graus Celsius. Ou seja, é só tu fazer o seguinte, qual que é o comprimento final? A variação de comprimento deu isso aqui, ó. Mas essa dilatação aqui é L final menos L inicial igual a 17 vezes 10 a menos 3. Ok? O L inicial tu tem. Ele te deu, que é 100. Então, L final fica menos 100 igual a 17, 10 a menos 3. Ok? Aí tu passa para lá o cara, aí vai ficar L final igual a 17, 10 a menos 3, mais 100. Alguma dúvida? Aí ficaria assim. Aí tu resolveria isso e encontraria o comprimento final. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo. Beleza. Ver qual é o próximo tópico aqui que a gente vai ver. Essa foi a dilatação linear, tá, pessoal? Guardem essa primeira expressão da dilatação linear. Ok? Dilatação linear normalmente é feito em fios, né? Fios entre portes, trilhos, ferrovias de trilhos, né? Os trilhos, quando são aquecidos. Sei lá, aonde mais que é visto isso no nosso dia a dia? Não em cerâmicas, porque cerâmica é área, já é outra dilatação, tudo bem? Então, essa é a dilatação linear, perfeito? Agora, depois da dilatação linear, tem a dilatação superficial. Segura aí que são 3 tipos de dilatação: linear, superficial e volumétrica. Mas não muda muita coisa, tudo é atrelado a essa fórmula aqui, ó. Tu tem que torcer para que caia, tipo assim, ele vai te dar um tipo de dilatação, né? Por exemplo, dilatação da ferrovia. Tu tem que considerar só o trilho. Se for só o trilho, é linear. Aí tu marca linear. Se cair, por exemplo, estou falando conceitual, né? Mas, por exemplo, dilatação de uma área não é mais dilatação linear, é dilatação superficial. Então, basicamente existe dilatação linear, superficial e volumétrica. E volumétrica tu já entende, é volume, dilatação de líquidos. Tudo bem? Dilatação de líquidos é dilatação volumétrica. Guardou? Dilatação de líquido é dilatação volumétrica. Ok? Então, vamos para a dilatação superficial, que é a dilatação feita basicamente em áreas. Dilatação linear é feita só em coisas lineares. O nome já fala, linear, linha. Alguma coisa que tenha esse formato linear. Perfeito? Então, vamos para dilatação. Dilatação superficial. E quem entrou agora no meu grupo, já manda mensagem para mim lá, que é para mandar o material para vocês, tudo bem? Você não perder tempo. Dilatação linear. Ok? Eu vou logo botar a fórmula da dilatação linear aqui para vocês, que é para vocês não terem problema. Dilatação linear é o seguinte, é S, né? É o delta S, que é superficial, S de superficial, é a dilatação inicial, mais o coeficiente da dilatação inicial vezes a variação de temperatura. Perceba, a única alteração aqui para linear foi o beta. Porque aqui tu vai considerar a mesma coisa, ele vai te dar uma área inicial, vai te dar um coeficiente linear superficial e vai te dar variação de temperatura. O que tu tem que levar para a prova é o seguinte. Presta atenção. Esse beta, ele é 2 vezes o linear. Não entendi, Miguel. Não entendi. Parece importante, mas eu não entendi. Seguinte. Imagina que eu te dê... Eu falo que eu dilatei uma área, tá? Uma área. Mas eu te dei o coeficiente da linha. Então, vai ser, por exemplo, sei lá, 1,5 vezes 10 a menos 6. Só que não é dilatação linear. Ele só me deu o coeficiente de dilatação linear. Mas o que eu estou resolvendo é superficial. Então, eu vou substituir aqui quem? 1,5? Não. Eu vou substituir o beta, que é 2 vezes o alfa. Quem é o alfa?
1,5 vezes 10 a menos 6. Em vez de substituir alfa, você vai substituir 2 vezes meio, vai dar 3, né? 3 vezes 10 a menos 6. Perfeito? É isso que eu quero que vocês entendam, que a superficial ela vai ser basicamente em áreas e que esse beta vai duas vezes o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear. Entenderam? Alguma dúvida nessa parte? Essa parte ela é muito importante. Tudo bem? Isso é dilatação superficial. Aí vamos ver aqui, eu já te mostrei a fórmula, vamos ver algumas coisinhas de dilatação superficial. No estudo da dilatação superficial, passaremos a considerar a dilatação em duas dimensões. Linear é só uma, superficial é duas. Para isso, pensaremos em uma placa feita de um material isótropo, de espessura desprezível, ou seja, um corpo em que uma das dimensões, a espessura, é desprezível em relação às duas outras dimensões em estudo. Imagina uma chapa de metal. Imagina uma chapa de metal. Uma chapa de metal, pessoal, como é que eu posso dizer? Tu não considera essa espessura da chapa. Tu só considera a base vezes a altura da chapa. Como eu falei para vocês, essa superficial, ela envolve basicamente chapas, tudo bem? Por exemplo, por quê? Porque a chapa é uma área, tudo bem? Ou seja, aqui nessa dilatação superficial, tu considera exatamente como se fosse a área do corpo que foi dilatado, tudo bem? É por isso que, em vez de ser um alfa, a gente faz 2 alfa, ok? Porque não é mais em uma linha, mas sim em uma área. Ou seja, dilatação superficial, ela envolve área, tudo bem? Ou seja, para isso pensaremos em uma placa feita de um material isótropo de espessura desprezível, ou seja, um corpo em que uma das dimensões, a espessura, é desprezível em relação às duas outras dimensões em estudo, tá? Consideremos, por exemplo, uma placa que tem uma área superficial S inicial a uma temperatura inicial. Se a temperatura passar para TF, a área da superfície passa para o valor S. A diferença de ΔS, S final menos S inicial, é chamada variação da superfície, no intervalo ΔT, no caso ΔT, que é de temperatura. A experiência revela fatos análogos aos que foram vistos na dilatação linear, ok? Mas que o coeficiente de dilatação superficial é 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. Perfeito? Então, essa daí é a dilatação linear. É basicamente a dilatação feita em 2 áreas, tudo bem? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Rapidinho, alguma dúvida? Ou tá tudo bem? Ok? Então, vamos lá, pessoal. A outra dilatação que a gente vai trazer para vocês é exatamente a dilatação superficial. Tudo bem? A dilatação superficial, ela é o seguinte. A dilatação superficial, na verdade, volumétrica, desculpa, ela vai acontecer... Pode perguntar. Alguma dúvida? O áudio está ligado aí. Agora vamos falar da dilatação volumétrica. Pessoal, a dilatação volumétrica basicamente é a dilatação feita em líquidos, tá? Como assim, Miguel? Vejamos agora a dilatação em 3 dimensões. Na verdade, não em líquidos, mas em corpos completamente cheios, tipo o cubo. O cubo tem uma base, um comprimento e uma altura. Essa altura seria a espessura do cubo. Tudo bem? A gente tinha visto o seguinte. Na linear, a gente só tinha uma linha, né? Uma linha. Na superficial, a gente já tinha 2 áreas, né? Ó, essa aqui é linear, né? Porque é só uma linha, o corpo é uma linha. Aqui na superficial, já é uma superfície, digamos. Ok? Superfície. E a volumétrica. A volumétrica é basicamente aquelas que são no cubo. Tudo bem? Por quê? Por que no cubo, Miguel? Porque no cubo é o seguinte. Ele já tem uma base, tem um comprimento e tem a espessura, que seria a altura. Ou seja, já são em corpos mesmo, entendeu? Ou seja, a dilatação volumétrica já é a dilatação mais assim do nosso dia a dia, tudo bem? Vejamos agora a dilatação em 3 dimensões, ou seja, a dilatação volumétrica. Para isto, consideremos um bloco feito de um material isótropo, que tem a temperatura inicial, o volume inicial. Se a temperatura aumentar para TF, o bloco passará a ter um volume
é VF. Tudo bem? Ou seja, aqui a dilatação volumétrica é ΔV, igual ao volume inicial, vezes... Nem eu sei o nome dessa letra aqui. Ela é um... Esqueci o nome dessa letra aqui no grego. Não é o Y, não. É tipo parecido com Y. Bem, depois eu falo para vocês, tá tudo bem? Ou seja, aqui é a dilatação superficial, vezes a variação de temperatura. E qual o pulo do gato aqui? Eu não falei para vocês aqui que é a volumétrica, ou seja, tem volume. Tudo que tem volume, tu vai usar a volumétrica, perfeito? Ou seja, a linear, ó, vou fazer só um resuminho aqui. A linear é essa aqui, ó, ΔL. A superficial é ΔS. E a volumétrica vai ser quem? ΔV. Perfeito? Isso aqui vai cair na prova, por favor. Pessoal, por favor, leve isso para a prova, tá? E a fórmula da variação volumétrica é exatamente o V inicial vezes esse Y aqui, que é o coeficiente de dilatação volumétrica vezes a variação de temperatura. Pelo amor de Deus. O que vocês têm que levar para a prova? Que esse Y aqui, ele é 3 vezes quem? O alfa. Por quê? Boa pergunta. Por quê, Miguel? Porque lembra que a linear é numa linha? Então, tu só tem uma dimensão. A linear. Por que na superficial vai ser... A superficial é o beta, né? Por que é 2 vezes o alfa? Porque o beta já tem a área, menos a espessura, mas tu já considera a chapa de metal. Uma chapa que dilatou é superficial. Um fio que dilatou é linear. E um corpo, um cubo, por exemplo, ou uma caixa, por exemplo, de metal que dilatou é volumétrica. E por que o volume, que a superficial tu multiplica por 2? Porque ela tem 2 dimensões, a base vezes a altura. Por que a dimensão, a volumétrica é por 3? Porque aqui já vai ter, como eu falei para vocês, já vai ter a base, já vai ter a altura, já vai ter a largura. Então é 1, 2, 3. Por isso que tu vai multiplicar por 3 vezes o alfa. Tudo bem? Vou fazer um resumo para vocês aqui embaixo. As 3 dilatações. Dilatações, né? Dilatações. Primeiro, a linear. Linear. Depois, a superficial. Depois, a volumétrica. A linear é aquela que é uma dimensão, que é em uma dimensão, e tem a fórmula ΔL igual a L inicial vezes o alfa, o alfa vezes o delta, o delta T. Ok? A superficial é em áreas. Por exemplo, uma chapa de ferro, uma chapa de metal, vai ser ΔS é igual a S inicial vezes aqui quem? Vezes o beta vezes a variação de temperatura. Lembrando que o beta aqui, nesse caso o beta, é 2 vezes o alfa. Ou seja, e a volumétrica? A volumétrica já é em corpos, eu sempre cito o cubo. Tudo bem? O cubo é em 3 dimensões, base, largura e altura. E vai ser ΔV, V inicial, esse Y estranho, vezes o ΔT. Lembrar que esse cara aqui, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, é igual a... Esse Y é 3 vezes quem? O alfa. Sempre, o que vai acontecer? Sempre ele vai te dar o alfa e vai te pedir a dilatação volumétrica. O que tu vai fazer? Tu vai exatamente fazer essa comparação entre os coeficientes de dilatações. Alguma dúvida? Temos 2 minutos até fechar essa aula. Alguém tem alguma dúvida? Vou tentar ver se dá tempo de fazer uma questão aqui, tá? Vou procurar uma questão aqui interessante para nós resolvermos. Perfeito? Tentar ver se eu consigo encontrar uma questão aqui.
Bom, uma questão que seria, rapidinho, eu vou ler para vocês uma questão aqui. Por exemplo, um bloco metálico possui um volume de tal volume e temperatura inicial, tá bom? Aí determine essa temperatura, sabendo que o coeficiente de dilatação linear do bloco vale tal valor. Vamos lá resolver, tá? Vou resolver com vocês aqui. A gente tem 2 minutos até fechar a aula, vou fazer rápido, tá? Quero saber se vocês estão vendo aí meu quadro aqui, tá? Questão 4 aqui, ó. Um bloco metálico, tá vendo? Bloco metálico. Não é mais um cabo, não é mais um trilho, agora é um bloco. Bloco é volumétrico. Bloco tem volume, possui um volume de... Olha, até deu. Esse aqui seria quem? O V inicial. E esse aqui seria a temperatura inicial. Tá, um bloco metálico possui um volume, esse aqui, de 250 centímetros cúbicos com a temperatura T final aqui. Outra temperatura, esse aqui seria o TF. Determine essa temperatura, sabendo que o coeficiente de dilatação linear, tá vendo? Ele pediu a dilatação volumétrica e te deu o coeficiente de dilatação linear. Então, tu vai multiplicar esse valor aqui por quanto? Por 3, porque esse aqui é o alfa. Só que ele quer a dilatação volumétrica, V inicial, vezes... Opa, tá vendo? Até eu ia errar aqui, porque aqui não é mais a dilatação linear. Opa, de novo. Isso aqui seria a dilatação volumétrica. Tudo bem? Vezes ΔT. Ele quer saber? Determine essa temperatura, ou seja, a temperatura final. Ou seja, um bloco possui um volume tal, inicial, né? Ou seja, esse aqui seria o volume inicial, 250 centímetros cúbicos. E esse cara aqui é o linear, então vou multiplicar por 3 aqui, ó. 3 vezes o 25, 10 a menos 6, 10 a menos 6,